Boa noite a todos. Mais uma oportunidade de compartilharmos aqui alguns esclarecimentos em torno do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Lembramos que estamos refletindo em torno do segundo capítulo do livro. Estudos anteriores estão disponibilizados no nosso canal no YouTube e hoje nós iremos abordar o item Sexualidade e Saúde Integral. Vamos para a nossa introdução com um comentário de uma mensagem de Emmanuel. Essa é extraída do livro O Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 10, versículo 10. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de haveres eternos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Então vamos fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa noite. Então Emmanuel aqui é bem taxativo e bem claro dos objetivos pelos quais Jesus nos preparou para a tarefa de aprendizagem, de vivência do seu Evangelho. E ele nos diz assim: encheu-nos Jesus da sua presença sublime. A questão aqui é a seguinte, e que é um primeiro ponto de reflexão. Emmanuel deixa bem claro as possibilidades da atuação de Jesus em nossa vida se efetivarão com o melhor êxito possível, desde que nós o permitamos, porque ele já se encontra em atuação em nós. Não obstante as dificuldades e impedimentos que reiteradas vezes colocamos para problematizar essa atuação. Mas como Emmanuel diz, encheu-nos Jesus de sua presença sublime. E prosseguindo, não para que possuamos facilidades efêmeras, passageiras, transitórias. Esse é um dos pontos que é muito importante aqui refletirmos. É de que o objetivo maior da nossa espiritualização, através do Evangelho do Cristo, não visa as coisas temporárias e transitórias da Terra, em termos de facilidades e de possibilidades com as quais nós fôssemos aquinhoados. Não. Não é para que possuamos facilidades efêmeras, e Emmanuel continua dizendo, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Olha, que riquezas imperecíveis são essas? As virtudes apontadas no Evangelho para nós. Todas elas. Verdadeiros tesouros que, ao serem adquiridas, permanecerão conosco ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. São essas as riquezas que o Evangelho do Cristo nos traz. E aqui é importante refletirmos, porque é bastante evidente o choque que há em termos de expectativas humanas, frágeis, que muitas vezes nos alimentava. As expectativas que o Cristo nos traz dizem respeito a valores e considerações que a humanidade, no geral,
não têm discernimento disso. Prosseguindo, não para que nos cerquemos de haveres eternos, e sim para concentrar-nos em nós as aquisições definitivas. É interessante aqui. Haveres é sinônimo de posses, de propriedades. O objetivo do Evangelho do Cristo é adquirirmos, termos as aquisições definitivas. E essas aquisições definitivas são todas de ordem profundamente espiritual. Através do trabalho do bem, da vivência da caridade, da semeadura face à riqueza imperecível que as virtudes trazidas pelo Cristo vão ganhando campo em nossa mente e nosso espírito. Então vamos para o nosso tema dessa noite, sexualidade e saúde integral. Sempre positivo lembrarmos aqui que há seminários em vídeos no YouTube, realizado por Alírio Cerqueira Filho a respeito desse tema, da apresentação do próprio livro. Aqui nós apenas enfocamos alguns aspectos retirados de alguns parágrafos. E nessa temática associada à sexualidade, ao sexo, que é uma temática extremamente delicada, pouco trabalhada em palestras e até em seminários espíritas, é necessário para termos um aproveitamento em termos de estudo, de estarmos abertos a mudanças na maneira que antes nós tínhamos de entender a vivência do sexo, da sexualidade. E agora, quando nos deparamos com os pontos de vistas provenientes da revelação espírita, aos quais vem contribuir para que os grandes conflitos, problemas e dificuldades que vêm para a criatura humana possam alcançar uma solução e um êxito ideais. Isso só acontece na medida em que nós vamos mudando a nossa forma de encarar a vida, trabalhando a perspectiva espiritual, aquela apontada pelo Evangelho, logo no primeiro capítulo, sob o título Ponto de Vista. Então, para que haja aproveitamento nesses estudos, é preciso estarmos abertos a modificações do nosso entendimento a respeito da sexualidade. Então, hoje, o enfoque mais associado à saúde integral. As energias genésicas, as energias que têm um caráter profundamente criativo, quando são trabalhadas de forma equilibrada, harmonizada com as leis divinas, resultam em fortes elementos para a nossa saúde integral. É sobre isso que nós iremos começar as abordagens de hoje. Qual a importância da sexualidade à saúde integral do ser humano? Uma importância vital. O ser humano, respeitando a sua sexualidade, transfere para os arcabouços das células as energias vitais de sobreimportância à saúde integral. Então,
as energias genésicas, elas têm uma atuação e uma importância muito grande no nosso corpo, na saúde das nossas células, no estabelecimento da saúde integral em nós. Na verdade, a grande problemática que nós vivenciamos de forma muito intensa nos dias atuais são aquelas decorrentes da impregnação do materialismo, do hedonismo, do enfoque voltado à busca desenfreada de prazer e de satisfação, confrontando muitas vezes as leis divinas, que causam desde distúrbios de ordem psíquica, emocional, e abrem campo à fragilidade do corpo humano, às doenças físicas. Trabalhar bem essas energias, de forma a estabelecerem bem-estar em nós, é de suma importância, como o texto coloca. Colocado no corpo para a experiência evolutiva e respeitando a sua sexualidade temporal naquele corpo, o espírito se conecta com as fontes das leis íntimas da matéria, tanto quanto se conecta com as fontes íntimas do funcionamento orgânico. Analisando aqui logo nas primeiras linhas, respeitando a sua sexualidade temporal naquele corpo, o espírito se conecta com as fontes das leis íntimas da matéria. Esse respeito à sua sexualidade, nos dias que nós estamos vivendo, se confronta com o exagero que é colocado pela mídia, pelos meios de comunicação, sobre a satisfação sexual que o homem e que a mulher devem estar buscando ao máximo pautar a sua vida. Se confronta com isso. Porque essa forma de se pautar do mundo materialista tem sido gerador de conflitos e de graves problemáticas para a criatura humana no equilíbrio das suas energias sexuais, que nós estaremos vendo com mais detalhes ao longo desse estudo e de outros, já que a obra é toda pautada nos vários aspectos e detalhes da sexualidade humana. Quando se respeita a sexualidade, consegue-se, por meio de esforços, verificar o valor deste maravilhoso e único experimento, o corpo, nesta reencarnação. A partir disso, o espírito sente imenso prazer e gratidão pelo que a vida lhe oferece. Então, o respeito à sexualidade vai exigir esforços para que esse valioso instrumento que é o corpo, que temporariamente estamos utilizando, cumpra com o seu papel de veículo temporário da expressão sexual do espírito durante a encarnação, facultando com que esse trabalho, esse esforço para desvincularmos-nos das teorias e aspectos falsos e infelizes da sociedade materialista, podermos aproveitar ao máximo
as possibilidades que o corpo físico atual nos oferece em nossa caminhada evolutiva. É claro que uma infinidade de problemas, de traumas e de grandes sofrimentos nessa área se deve à perspectiva de querer se olhar para a vida como sendo uma experiência única do espírito, naquele corpo, do qual ele deveria aproveitar o máximo de satisfação instintiva. Nessa perspectiva peculiar ao mundo materialista, o resultado tem sido muito sofrimento. Mesmo em determinados corpos, o espírito ainda pode sentir rebelado quanto à experiência que está à sua frente, se desviando tanto quanto da proposta que a providência divina lhe confere. A perspectiva que a espiritualidade trabalha em nós, de percepção e de atuação no mundo material, é conscientemente trabalhada, primeiramente, deixando bem claro que nós estamos no mundo de provas e expiações, e que somos submetidos em diversos aspectos da nossa vida e até do nosso corpo, a provas e necessidades que precisamos para o nosso progresso espiritual. Ninguém está encarnado na Terra para usufruto de um paraíso ou do aproveitamento máximo dos prazeres que o corpo pode oferecer. Porque normalmente, quando estamos nessa perspectiva, desequilíbrios e exageros normalmente irão se apresentar. Mas estar consciente de que o mundo em que nos encontramos é de provas, é de testes, e que muitas vezes a própria percepção do corpo físico, contrária ao que gostaríamos que fosse, faz parte dessas provas. Desde a problemas e mutilações de ordem física, a que muitos espíritos se veem submetidos face às provas que trazem, as mutilações, entre aspas, de ordem na apresentação física da sexualidade que atualmente detém no corpo da sua reencarnação. É preciso que se veja, em grandes conflitos relativos a isso, aspectos dessas provas. É aí que começa a mudar completamente a perspectiva antiga que nós tínhamos sobre a vida e sobre o sexo, e que, do ponto de vista espiritual, nos convida a uma mudança profunda. Há necessidade do espírito se recompor e aproveitar a experiência naquele corpo para aprender com a sexualidade inerente àquela experiência, o que lhe dará muita paz e lhe promoverá saúde psicológica, emocional e também física. Então, é necessário, é importante os esforços que o espírito faça para se recompor, se realinhar e aproveitar a experiência naquele corpo, no que diz respeito à aprendizagem da sexualidade, para, com isso, estabelecer um clima de paz, de saúde psicológica, emocional e física. Se revoltar e ir de encontro à aparência física que tenhamos, por não estarmos nessa ou naquela sexualidade,
é entrar no caminho de revolta íntima, normalmente resultante em sofrimentos e dificuldades a serem acumuladas. É nesse ponto que a obra começa a trabalhar conosco as mudanças de interpretações que nós poderíamos ter sobre esse tema. Aceitando o corpo que tem, o espírito não se rejeita, ou melhor, não rejeita a casa corporal em que temporariamente está, e assim se sente mais pleno e livre para agir em favor do desenvolvimento dos sentimentos. Então, essa aceitação do corpo, desse corpo de provas que nós trazemos sobre vários ângulos, é o primeiro ponto para o espírito trabalhar essa percepção da casa corporal e temporária. Porque é preciso lembrarmos aqui que a análise do livro é toda em cima da consciência de espírito imortal, submetido a diversas encarnações, e aonde determinadas provas difíceis e demoradas que podemos trazer para esta vida faz parte dessa experiência apenas, que é uma das inúmeras outras que ainda iremos ter. Ainda voltando ao texto, e assim se sente mais pleno e livre para agir em favor do desenvolvimento dos sentimentos. No final aqui, já é feita uma abertura a respeito disso. Estarmos equilibrados emocionalmente a respeito da nossa sexualidade e do nosso corpo vai abrindo portas para o aprimoramento, o trabalho, o progresso em termos de sentimentos mais cuidadosamente trabalhados pelo Espírito. Quanto mais nós vamos superando os impactos dos instintos, das necessidades puramente físicas, nossa sensibilidade vai se abrindo e possibilitando-nos um trabalho de aprimoramento na área do sentimento que de outra forma não conseguiríamos. Quanto mais o espírito se autoconhece, se autorrespeita, se autoama e se autovaloriza, mais consegue compreender a sede dos instintos, os mecanismos íntimos que a própria lei da natureza lhe conferiu para o uso adequado das funções sexuais. Então, esse trabalho de autoconhecimento, de autorrespeito, de autoamor, de autovalorização, só encontra campo ideal de desenvolvimento na perspectiva do espírito imortal. E a partir daí, compreende a sede dos instintos, os mecanismos íntimos que a própria lei da natureza lhe conferiu para o uso adequado das funções sexuais. Isso significa o espírito se sentir mais habilitado no controle e no direcionamento das suas energias genésicas. É a consequência desse trabalho de espiritualização que estejamos fomentando conosco mesmos. É necessário compreendermos que, nas raízes da compulsão sexual, que é esse enfoque exagerado do materialismo sobre a vida sexual nossa, existe o espírito se prejudicando, não se dando a atenção devida
e fazendo o contrário daquilo que é mais adequado para a sua felicidade, amarmos-nos uns aos outros. Então, na raiz, na base desse excesso de sexualidade trabalhado pela mídia, existe um prejuízo de ordem espiritual. Porque acaba ocupando um espaço tão vasto que sufoca as possibilidades ideais para o trabalho de espiritualização nosso, e no qual o ponto mais importante para a vivência da felicidade em termos de plenitude está, de fato, no amor ensinado pelo Cristo, que vai se estender no amor de nós para conosco, de nós para com o nosso próximo. Quando o espírito se ama e faz exercícios para desenvolver sentimentos de autoaceitação, de autocompreensão de seus impulsos sexuais, a natureza instintiva ganha uma outra proporção no espírito imortal. Então, o resultado desse esforço da vivência do amor, dos exercícios pertinentes à autoaceitação, à autocompreensão que vem através do conhecimento da realidade espiritual da vida, dos objetivos maiores da nossa encarnação, todos esses fatores juntos vão nos possibilitando esse entendimento a respeito das energias genésicas e, ao mesmo tempo, possibilitando-nos o exercício de controle e de direcionamento. Para aqueles que vivenciam os ideais da vida encobertos pelo puro materialismo, isso que nós estamos aqui, que nos é proposto nesta obra, torna-se inviável, porque é imprescindível a perspectiva de imortalidade da alma e de espiritualização para que o espírito exerça de forma espontânea e natural controle e direcionamento das suas energias genésicas. O espírito, ao se respeitar, trata de suas questões sexuais com profundo carinho e amor. Compreende que suas necessidades fisiológicas devem ser atendidas, mas, se não são atendidas de maneira fisiológica, podem ser atendidas de maneira psicológica e espiritual. Aqui a obra vai nos conduzindo, os textos, nesse entendimento, onde o espírito passa a ter comando de direcionamento sobre as energias do corpo e sobre as energias sexuais, a percepção de que, em variadas circunstâncias, o uso adequado e equilibrado dessas energias, em termos fisiológicos, pode estar impedido por ausência de companheiro ou de companheira, por certas doenças que podem afetar os órgãos genitais, por certos impedimentos que surgem e que não inviabilizam o direcionamento dessas energias em termos psicológicos e espirituais, por serem energias de qualidade essencialmente criativas. O trabalho intelectual, assim como as ações no campo da fraternidade, da caridade, do estudo, expressam um equilíbrio e um direcionamento dessas energias
que dão ao espírito certo nível de satisfação, mesmo não havendo prazer fisiológico. As grandes realizações do espírito, pela inteligência e pelo sentimento, dulcificam as imposições instintivas. Que maravilha, né? À medida em que nós vamos trabalhando com mais afinco, com mais força de vontade, as questões espirituais da nossa vida, nos sensibilizando ao bem, à caridade, as realizações do espírito, que pela inteligência, pelo sentimento, dulcificam as imposições instintivas, entre as quais aquelas relativas à vivência sexual. Então é importante aqui, finalizando as reflexões dessa noite, estarmos atentos àquilo que, de certo modo, fazendo parte do nosso dia a dia, aonde não mais nos integramos a um mundo materialista, temporário, cheio de vicissitudes e mudanças, mas procuramos trabalhar de forma constante e ativa a perspectiva espiritual da vida em nós. É esse ponto que aqui é mais importante sabermos, que ao fazermos isso, há também um direcionamento das energias da sexualidade, possibilitando-nos certo nível de harmonia, de paz e de espontâneo controle íntimo, vencendo as imposições instintivas do corpo. Esse tema ainda continuará sendo desenvolvido nos nossos próximos encontros. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa noite.